professor, onde é que está lecionando? En Es la, sí, es la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sí, bueno. Sí. Que tienes un solo campus, Sí, solo... en Santiago. Santiago, solo está en Santiago. Sí. Profesor Jorge, creo que ya nuestros distinguidos colegas están sentándose. Veo ahí que ya están en los sillones respectivos. Y tenemos al profesor Sergio, parece que ya está listo para... Sim. Professor Eric, professor Jorge Bacelar, já estamos listos aqui para empezar lá no painel. Tudo ok? Voz, imagem? Sim. Aqui estamos bem com a imagem, a voz está ótima, né? Já estamos com o nosso auditório constituído. Bom, bem-vindo a todos ao painel comemorativo ao 35º aniversário da Constituição da República Federativa do Brasil. Nessa abertura de atividade, estamos aqui com o nosso diretor do campus da UBRA de Guaíba, professor José Felipe, e o coordenador do curso de Direito, o professor Josué. Vou passar de pronto a palavra para o nosso diretor do campus. Bom, boa noite a todos, em especial aos nossos convidados da noite. Doutor José Carlos Moreira da Silva Filho, que se faz presente no auditório, e os nossos convidados que estão de forma remota, e isso é o fascinante da tecnologia, né? Doutor Jorge Cláudio de Bacelar Gouveia e professor doutor Eric Eduardo Palma. Eu acho, né, que é uma temática extremamente relevante. Cumprimento o coordenador Josué, professor Sérgio, demais professores, pela proposta de fazer, né, esta conexão, podemos dizer, internacional, reforçando ainda mais a importância de se trabalhar com network, que é essa rede de apoio, porque nada se esgota na área do direito. Eu acho que as discussões são infinitas e para os nossos acadêmicos que estão em formação, que bom que são infinitas, né? Porque nós falamos muito de mercado. Agradeço também aos nossos convidados que estão de forma virtual, de forma presencial, pela questão da doação do seu tempo, que sabemos que é o bem mais valioso que nós temos. Com certeza vai ser uma experiência maravilhosa. Posso dizer que a pandemia trouxe essa possibilidade dessas conexões, de nós aumentarmos o nosso leque de conhecimento e informação, porque a ideia dentro do curso de Direito e demais cursos da UBRA é promover esse espaço para vocês que daqui um pouco em outros ambientes, outras modalidades, vocês não teriam. Então, de pronto, eu já desejo uma boa noite, uma boa atividade para todos, e passo ao nosso coordenador do curso de Direito, professor José. Uma boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui. De um modo especial, quero saudar os nossos estudantes do curso de Direito de Guaíba, professores do curso de Direito de Guaíba. Também quero saudar os estudantes do curso de Direito de Cachoeira do Sul e também de Canoas, que nos acompanham nesse momento, assim como seus professores. Quero também saudar o nosso diretor, professor José Felipe de Quadro Nunes, o co-organizador desse evento, professor Sérgio Abreu. Quero agradecer desde já pelo convite para pensarmos juntos e viabilizarmos esse evento. Professor, sem a sua organização isso não seria possível, reunindo palestrantes de grande relevo, e quero com isso, de um modo muito especial, também saudar aos nossos palestrantes, professores convidados, professor Jorge Bacelar Gouveia, professor Eric Palma, professor José Carlos Moreira da Silva Filho. É uma honra para o curso de Direito da UBRA Campus Guaíba lhes receber nesse evento alusivo, aqui como um painel comemorativo aos 35 anos da Constituição Federal. Na véspera desse aniversário é muito importante que a gente pare para refletir sobre as lutas travadas, para refletirmos sobre as conquistas realizadas, sobre o legado que nós já temos, também importante para nós
refletirmos criticamente sobre tantas ameaças e tantos desafios ainda relacionados à efetividade da nossa Constituição, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Muitos nós avançamos nesse período, mas nós sabemos que nós temos tanto ainda a avançar, sobretudo, para que nós possamos, para além de nós considerarmos a Constituição como um símbolo importante, como uma carta de princípios e direitos fundamentais, mas para que nós possamos considerá-la efetivamente como um fundamento ético, jurídico, que sirva e que opere entre nós, que viva entre nós como uma medida, como um parâmetro importante para que a gente oriente as nossas vidas, oriente as organizações e as instituições, além da própria efetividade das instituições estatais. Então, temos muito ainda pela frente. E permita-me também saudar de um modo muito especial, de novo, o professor José Carlos Moreira da Silva Filho, e lhe dizer, professor, para mim é especialmente uma honra de ter aqui. O professor José Carlos foi meu professor no curso de Direito, no segundo semestre do curso em Introdução e Estudo do Direito 2. Não faz tanto tempo assim, né, professor? Mas tenho muito viva a lembrança, né, os ensinamentos também, do ponto de vista da teoria crítica do direito, sobretudo as suas lições sobre o direito achado na rua. Porto comigo esses ensinamentos, espero estar à altura do que os mestres nos ensinaram lá atrás. É uma honra de receber. Desejamos a todos que nós tenhamos um excelente evento, que possamos aproveitar esse momento de troca, de diálogo internacional, e passo a palavra para o professor Sérgio, que vai conduzir esse momento mediando, então. Obrigado. Nós vamos descer para assisti-los melhor aqui de baixo, tá bem? Já de pronto, eu convido o professor José Carlos para passar a compor a mesa do painel. Olá. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter um grande desafio, né? Nós vamos unir aqui, estamos usando 3 vertentes, né? Nós temos o professor Jorge Bacelar, de Portugal, e com a sua fala original, né, do português. Temos o professor Eric, que vai falar em castelhano, e também nós no português brasileiro. Então, é também um desafio, né, para todos nós estarmos atentos às falas, para buscar uma compreensão de todo o ensinamento que nós vamos ter durante essa noite. Bom, eu quero inicialmente já agradecer a todos os nossos convidados, palestrantes, o professor Jorge Bacelar, que mais uma vez atende a solicitação da UBRA. O professor ele está sempre, podemos dizer, de prontidão aos nossos convites, né, o que nós agradecemos sempre. Já esteve no campus presencialmente em Canoas, alguns anos atrás. É sempre uma alegria recebê-lo novamente. O professor Eric Palma, também não tivemos o contato presencial, mas com a tecnologia nos aproximamos já em outros eventos, também já esteve em outra oportunidade, e presencialmente nós temos a participação do professor José Carlos também, que aqueceu o nosso convite imediatamente. A sequência das palestras, inicialmente nós vamos começar com o professor Jorge Bacelar, até porque o professor Bacelar está 4 horas, né, professor? Eu acho o fuso, né? 4 horas de fuso, então lá deve ser já quase meia-noite, por aí. Então nós estamos até exigindo um esforço do professor em termos de participar em relação ao horário. Depois, sequência, o professor Eric. O fuso horário é o mesmo do Brasil, no mês de outubro. E finalizamos aí com a palestra presencial do professor José Carlos. Bom, de imediato, então, eu vou fazer a apresentação do professor Jorge Bacelar Gouveia. Ele é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e professor catedrático da Universidade Autônoma de Lisboa, de Portugal. É doutor em Direito, na especialidade de Direito Público, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É presidente do Instituto de Direito e Segurança, presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados de Portugal, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, advogado, jurisconsulto, árbitro, autor de mais de 300 livros,
títulos, entre manuais, obras. Eu destacaria aqui duas grandes obras extremamente importantes, que é o Manual de Direito Constitucional, que são 2 volumes, que é uma das obras de referência do estudo de direito constitucional, até porque Portugal é uma referência de direito constitucional para o Brasil, né? Depois nós vamos, no diálogo, ver isso, e também tem outra obra, que é o Manual de Direito Internacional. Também são dois volumes, né, importantes. E vai por aí um número de outras obras publicadas pelo professor. Certamente, ler o currículo do professor seria muito extenso, porque já por esse extrato nós temos a dimensão da sua produção jurídica e principalmente da sua produção intelectual. Então, de imediato, passo a palavra ao professor Jorge Bacelar, mais uma vez agradecendo, bem-vindo ao Brasil mesmo com online. O professor esteve, eu acho que foi em maio ou junho, né, professor? Esteve aqui, aqui no Rio Grande do Sul, e agora volta de forma online. Muito bem, muito boa noite. Aqui a noite é mais avançada, falta meia hora para a meia-noite, mas não estou muito acordado e estou muito entusiasmado por participar nesta palestra, nesta conferência tão importante e que comemora uma data que é realmente extraordinária, o 35º aniversário da Constituição do Brasil, 5 de outubro de 1988. E saúdo todos os que estão a assistir, seja fisicamente, seja remotamente. Agradeço muito o convite que foi dirigido pela UBRA, uma universidade que eu já conheço, que tenho acompanhado, que tenho respeitado, que sempre colaboro. É uma universidade simpática e, portanto, podem sempre contar comigo para iniciativas, podendo eu estar presente para aquilo que entenderem. E, portanto, também agradeço em especial aos senhores professores coordenadores, o professor José Filipe Nunes, o professor Josué e, em particular, o professor Sérgio Roberto de Abreu, que me fez diretamente este convite e que eu também já conheço há muitos anos, é um amigo de longa data. Também gostaria de cumprimentar os colegas de painel, o professor Érico Duarte Palma, do Chile, e também o professor José Carlos Moreira da Silva Filho, brasileiro. E, portanto, como disse o professor Roberto, eu estou a falar o português de Portugal, não sei se é original, cada um fala a língua que sabe, portanto, vou dar aqui uma perspectiva em relação àquilo que eu considero ser importante na Constituição brasileira, talvez numa relação com a Constituição portuguesa. E eu, desde já, gostaria de realçar a importância deste dia. Eu acho que devia ser um feriado nacional. Há pouco estava a dizer isso ao professor Roberto, um pouco a brincar, mas agora digo a sério. O dia da aprovação de uma Constituição é um dia muito importante. E no caso da Constituição brasileira, ela, sendo a 7ª Constituição do Brasil, ela surge num momento muito importante de mudança de regime político e de consolidação ou de afirmação da democracia, de um Estado de Direito e do reconhecimento de direitos fundamentais. Portanto, desejaria muito que fosse feriado, sei que não é, mas acho que devia ser feriado, porque de facto é uma data bonita. Por acaso, amanhã em Portugal também é feriado, mas não por causa da nossa Constituição. Foi aprovada em 2 de abril de 1976, portanto, 12 anos antes da Constituição brasileira atual, mas amanhã nós comemoramos aqui o Dia da República. É o equivalente ao vosso 11 de novembro de 1889. A nossa República é um pouco posterior, foi implantada em 5 de outubro de 1910 e, portanto, o 5 de outubro aqui em Portugal é sempre um feriado nacional. Ora bem, mas porquê é que a Constituição do Brasil, esta 7ª Constituição, é assim tão importante? É porque, de facto, ela marca uma nova era no constitucionalismo brasileiro, porque traz, de facto, uma democracia, um regime anterior que era um regime militar, que era um regime autoritário, embora já tivesse havido, noutros tempos, sobretudo com a Constituição polaca, também um regime autoritário, digamos, numa segunda versão de Getúlio Vargas, que depois teve ainda uma terceira versão, mas também, sobretudo, uma Constituição social, não apenas uma Constituição liberal, mas uma Constituição também social. E penso que isso foi um aspecto muito importante que esta Constituição tem, a Constituição brasileira, que consolida no Brasil um Estado
democrático e social de direito. Penso que é esse o aspecto que importa referir. Aliás, a este respeito, recordo-me de há muitos anos, há 30 anos, quando era aluno, da primeira vez que ouvi falar na Constituição brasileira foi numa conferência dada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a convite do professor Jorge Miranda, dada por quem? Por Ulisses Guimarães, que precisamente foi o presidente da Assembleia e que fez, aliás, uma conferência magnífica, e, portanto, também faço aqui memória, invoco aqui a memória do professor de Ulisses Guimarães, digamos, e a sua importância que teve, de facto, na aprovação da Constituição brasileira de 1988. Bom, mas como é que, digamos, chegámos até este momento de termos a Constituição que está em vigor no Brasil? Nós costumamos dividir a história do Brasil em duas partes. A parte monárquica, que só teve uma única Constituição, aliás, muito parecida com a nossa segunda Constituição, a Carta Constitucional de 1824, otorgada pelo rei Dom Pedro I, imperador, no caso português, Dom Pedro IV, e depois, a partir da Revolução Republicana, de 15 de novembro de 1819, tivemos depois 6 Constituições, em 1991, em 1934, 37, 46, e depois 67, 69, com o ato adicional, e finalmente 1988. Portanto, o Brasil, neste aspecto, tem uma variação de constituições que, de um certo sentido, também se aproxima um pouco da história constitucional portuguesa. Nós, em Portugal, a Constituição de 76 é a 6ª Constituição, mas também há aqui realmente algumas semelhanças que eu gostaria de referir. E quais são elas? Em primeiro lugar, uma evolução sempre da monarquia para a república. Embora a monarquia no Brasil tivesse durado menos tempo, porque acabou em 1889, em Portugal só acabou em 1910, amanhã comemoramos o fim da monarquia e o início da república, mas de facto há esta evolução de termos tido mais ou menos o século XIX em monarquia e com o século XX estarmos a viver, como até agora, século XXI, um regime republicano. Portanto, uma mudança, neste caso, na forma de governo. Depois também um percurso de ditadura para a democracia, embora com alguns refluxos. O caso do Brasil, o refluxo que foi a Constituição Polaca de 1937, que instalou o Estado Novo. Depois veio a Constituição de 46, que liberalizou, com outros Getúlio Vargas, digamos, uma terceira versão de Getúlio Vargas. Mas nós aqui também tivemos um pouco isso, porque a seguir à Constituição Republicana de 1911, tivemos um Estado Novo que durou 48 anos, com a Constituição de 1933, até chegarmos à Constituição de 76, que é aquela que neste momento se aplica. Mas, portanto, temos também uma evolução de ditadura para a democracia e, neste momento, uma democracia consolidada. E já agora um terceiro aspecto que eu gostaria de referir é o facto de também podermos sermos próximos no facto de as nossas constituições serem escritas, serem constituições legisladas, constituições aprovadas por parlamentos. Às vezes com revolução, outras vezes sem revolução. No caso atual, a Constituição brasileira foi uma transição, não foi bem uma revolução. No caso português, a nossa Constituição de 76 foi realmente o produto de uma revolução, a Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974. E, portanto, a Constituição foi feita 2 anos depois, ou completou-se 2 anos depois de 1974. Embora haja estas semelhanças entre, digamos, o constitucionalismo brasileiro e o constitucionalismo português, na verdade, há também algumas diferenças que são históricas e que não impedem, obviamente, o diálogo entre os juristas lusófonos, de um lado lusitanos e do outro lado os juristas brasileiros, e em particular os constitucionalistas. Mas realmente o Brasil, em certos aspectos, diverge do constitucionalismo português, porque, a partir, sobretudo, da República, o Brasil fica muito influenciado pelo constitucionalismo norte-americano. E em vários aspectos, desde logo no sistema de governo, porque adota um sistema de governo presidencialista, ou presidencial, e isso vai sendo uma característica fixa nas várias constituições. Também, devido à sua dimensão, obviamente, o Brasil só podia ser governado numa forma de Estado federal. Não seria possível ser um Estado unitário, seria impossível. Portugal pode, mas o Brasil não pode, porque é um país continental, como é óbvio. E, por outro lado, também, num certo sentido, uma tradição também de fiscalização judicial
um pouco influenciado pelo sistema americano e não tanto o sistema europeu dito de Tribunal Constitucional. Mas, portanto, estas são 3 características que, neste aspecto, nós não temos na Constituição Portuguesa: o sistema de governo presidencial, a forma de Estado, federalismo, e a justiça constitucional no sentido de ser uma judicial review, embora na prática funcione de uma forma muito parecida, porque há uma convergência dos modelos norte-americano e austríaco cada vez mais para se aproximarem um do outro. Portanto, quer dizer, há proximidades, mas também há normalmente diferenças ou divergências, orientações próprias de cada um dos países, embora sempre, e isso é que interessa, quer Portugal, quer o Brasil, dentro de um modelo de um constitucionalismo de Estado de Direito, que eu penso que é isso que interessa. Mas eu gostaria hoje feita esta apresentação geral, de incidir aqui num ponto mais específico, que é, aliás, o ponto que eu tenho mais estudado, que é a matéria dos direitos fundamentais. E, de facto, eu penso que é a matéria em que a Constituição brasileira mais inova e é mais aprofundada, e tem sido realmente uma Constituição modelo também para Portugal, e em vários aspectos. E, aliás, o tema da minha tese de mestrado e também de doutoramento tem que ver realmente com direitos fundamentais. Eu fiz a tese de mestrado sobre os novos direitos fundamentais e a tese de doutoramento sobre o estado de sítio e o estado de emergência. Mas não vou falar agora disso, que isso já estamos fartos do estado de emergência por causa da pandemia, que já acabou, felizmente. Vamos esperar que não volte. Mas eu gostaria aqui de fazer algumas referências à matéria de direitos fundamentais e realmente ressaltar a importância e realmente o facto extraordinário de a Constituição brasileira ter avançado muito em matéria de proteção profunda e correta dos direitos fundamentais, que é uma matéria realmente da ordem do dia. E como? Bem, desde logo, o facto de a Constituição ser de 1988 traz uma grande vantagem, porque já conseguiu adquirir os direitos fundamentais de 3ª e até de 4ª geração. Enquanto que na Constituição Portuguesa isso não é tão fácil, e mais difícil é isso acontecer na Constituição Alemã, na Lei Fundamental de Bonn, ou na Constituição Italiana de 1947, ou na Constituição Francesa de 1958, embora tivesse já havido alguns novos direitos, mas de facto a Constituição brasileira está verdadeiramente atualizada do ponto de vista da conquista e da consagração de novos direitos fundamentais, de acordo com a explicação que tem sido dada, que tem sido interessante, da acumulação de gerações de direitos fundamentais. A primeira geração dos direitos de liberdade, a segunda geração dos direitos económicos e sociais, a terceira geração direitos mais variados em matéria do ambiente, informática, privacidade, manipulação genética, e depois os direitos de 4ª geração, sobretudo os direitos das mulheres e os direitos das minorias. E, portanto, desse ponto de vista, a Constituição reflete bem já um grande progresso na conservação desses direitos. E tem direitos até específicos, por exemplo, o habeas data, que é um mecanismo curioso, fazendo uma homologia com o habeas corpus, o habeas data como um mecanismo próprio de garantir a proteção da privacidade perante o uso de dados pessoais informatizados. Ou o mandado de injunção, por exemplo, que é um mecanismo que realmente nós não temos em Portugal e que é um mecanismo extremamente eficaz, e o mandado de segurança, perdão, um mandato de segurança muito importante para garantir uma maior efetividade aos próprios direitos fundamentais. E depois há 2 aspectos que eu gostaria aqui de referir, porque de facto são aspectos extremamente relevantes, que têm que ver com o artigo 5º e os seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Aliás, o artigo 5º, parágrafo 2º, foi objeto de uma importante, talvez a mais importante alteração à Constituição brasileira, que foi a emenda 45, que foi realmente uma alteração muito importante, porque veio, e outras emendas, aliás, que veio alterar substancialmente, digamos, o modo como os direitos fundamentais são recebidos na Constituição, e aqui em 2 aspectos. Por um lado, precisar melhor que pode haver novos direitos consagrados por tratados internacionais, e depois resolver outra questão, que era saber qual o valor jurídico desses direitos fundamentais consagrados por tratados, ou até por leis, porque a dinâmica da vida política gera constantemente novos direitos à medida que o legislador vai aprovando novas leis ou que o Estado
se vai vinculando a novos tratados internacionais e, portanto, há sempre novos direitos que surgem, muitas vezes com maior facilidade, por fora e não por dentro, porque por dentro, às vezes, digamos, os acordos políticos são mais difíceis de obter por causa das divergências partidárias. E, portanto, o artigo 5º foi objeto de várias benfeitorias que vieram esclarecer um aspecto muito importante, que é o caráter verdadeiramente constitucional, o valor constitucional dos direitos fundamentais, quando eles são aprovados por 3/5 dos deputados nas câmaras em 2 turnos, portanto, das câmaras do Congresso Nacional. E, de facto, isto é um aspecto que eu já tinha defendido, aliás, antes dessa emenda em Portugal, em relação ao artigo 16, e vejo com a maior satisfação que, no caso do Brasil, não só foi defendido doutrinariamente, como a própria Constituição, agora através de uma emenda constitucional, passou a consagrar expressamente o caráter de valor constitucional dos novos direitos que sejam acrescentados não por um processo de revisão constitucional, mas por um processo de vinculação do Estado brasileiro a tratados internacionais. Penso que isso é um aspecto também muito importante. E eu queria ainda referir outra coisa também, em que se nota, de facto, o grande avanço que o Brasil tem em relação a Portugal. Este aspecto do parágrafo 2º do artigo 5º dos novos direitos ou dos direitos atípicos é um aspecto que está em Portugal, nunca teve grande desenvolvimento, nunca teve, de facto. A doutrina nunca acolheu muito esta ideia. E agora queria referir outro aspecto que também no Brasil tem tido muito mais aceitação do que em Portugal, que é, de facto, a capacidade que os tribunais têm de defender os direitos e as garantias das pessoas e também alguns direitos sociais. Muitos chamam a isto o ativismo judiciário, mas eu acho que isto não é bem um ativismo judiciário, isto é os tribunais a levarem a sério, para usar a expressão de um célebre professor norte-americano, Ronald Dworkin, a levarem a sério os direitos e as liberdades que estão consagrados na Constituição brasileira. Porque, precisamente no parágrafo 1º do artigo 5º, se diz que os direitos, as normas definidoras dos direitos e das garantias têm aplicação imediata. E, portanto, não são normas decorativas, não são normas à espera de um futuro qualquer que nunca virá, não são normas que estão para encontrar uma ilha chamada utopia, são normas que vinculam imediatamente todos os poderes, incluindo também o Poder Judicial, e, portanto, aqui a grande novidade que eu talvez ressaltasse e que Portugal deve aprender com o Brasil é, por um lado, essa eficácia ser uma eficácia imediata verdadeira e muitas vezes sem ficar a depender de nenhuma legislação ordinária que pudesse bloquear cuja omissão pudesse bloquear o funcionamento do direito e, por outro lado, o facto de se levar a sério a vinculação dos direitos, na lógica da teoria alemã, de todos os poderes. Portanto, os direitos não vinculam apenas o poder legislativo ou o poder administrativo. Os direitos também vinculam o poder judicial. E, portanto, o poder judicial é também um dos poderes do Estado, um dos 3 poderes do Estado, que está submetido aos direitos fundamentais e tem que os garantir. E, portanto, nesse facto, por essa razão, há muitas decisões liminares de muitos juízes por todo o Brasil, defendendo realmente direitos básicos das pessoas que não seria possível defender por uma outra via, pela via administrativa e muito menos pela via legislativa. E penso que, de facto, estes 2 aspectos, quer o facto da consagração formal do valor constitucional dos direitos atípicos, por outro lado, uma visão muito mais ousada e corajosa da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, é algo muito importante que eu acho que Portugal deve reconhecer e que o Brasil está de parabéns, porque isso tem, de facto, tornado os direitos mais efetivos. Claro que eu não escondo que isso tem trazido alguns problemas também, porque muitas vezes pode suscitar pode judicializar a política, é verdade que pode ter esse outro lado mais sombrio, mas apesar de tudo acho que o resultado, tanto quanto eu sei, o balanço é muito positivo do ponto de vista de uma maior efetividade na defesa, neste caso, na defesa judicial dos próprios direitos fundamentais. E já agora há um outro aspecto que ainda gostaria de realçar como aspectos muito positivos na Constituição brasileira em comparação com a Constituição portuguesa. Agora, este talvez não tanto a ver com os direitos fundamentais, mas tem a ver com o processo constituinte.
Na verdade, em Portugal, nós fizemos uma Assembleia Constituinte, foi eleita, aliás, eleita em 25 de abril de 1975. Aliás, foi a primeira eleição que nós tivemos no país com sufrágio universal. Nunca antes tinha havido um sufrágio universal. Até essa eleição, 25 de abril de 1975, as eleições foram sempre restritas, nunca houve a atribuição do caráter universal do sufrágio, do voto, e portanto e por isso mesmo também, mas não só por isso, foi a eleição mais concorrida de sempre em Portugal, foi a eleição em que houve a menor taxa de abstenção alguma vez tida em Portugal, foi na eleição de uma Assembleia Constituinte que tinha apenas a função de redigir a nova Constituição, que foi feita entre abril de 1965 e abril de 1976. Mas, no caso do Brasil, tendo sido feita também com base num projeto de Afonso Arinos Melo Franco e de a colaboração de vários deputados, com também um parlamento também que se foi eleito, mas no caso do Brasil houve um aspecto interessante que não aconteceu em Portugal e que eu gostaria que tivesse acontecido. É que o Brasil depois fez um plebiscito constitucional, em 7 de setembro de 1993. Ora, em Portugal, nós temos aqui um preconceito, quer dizer, uma boa parte dos constitucionalistas, eu não tenho, mas uma boa parte dos constitucionalistas não gosta do referendo constitucional. Tanto que não gosta que ele não existe, nem nunca existiu. É verdade que a única vez na história de Portugal em que houve um plebiscito, por azar, foi para plebiscitar a Constituição de Salazar. Realmente tivemos azar neste aspecto. Ou seja, o momento mais democrático, supostamente mais democrático, em que o povo vota foi logo para dizer que sim à Constituição autoritária do Estado Novo do tempo de Salazar e não para dizer que sim a uma Constituição verdadeiramente democrática. Talvez por isso, na memória coletiva, tivesse ficado esse entendimento negativo e no sentido de se achar que o referendo possa ser facilmente manipulado por parte de um certo setor político. Mas num Estado de direito democrático com todas as liberdades garantidas, penso que o plebiscito seria muito importante. Aliás, recordando aqui também, perante a presença do professor Érico Chileno, é preciso também lembrar precisamente que o Chile se libertou de um ditador através de um plebiscito, coisa que ninguém acreditava que fosse possível. Mas, na verdade, embora por uma escassa margem, o ditador, o general Augusto Pinochet, saiu do poder por um plebiscito com a participação do povo. Aí não foi um referendo constitucional, não foi um plebiscito constitucional, mas foi um plebiscito que marcou a passagem de um regime autoritário para um regime democrático. Portanto, às vezes, os plebiscitos são verdadeiros. E, de facto, o Brasil fez um plebiscito 5 anos depois de fazer a Constituição. A Constituição optou por tomar, digamos, duas opções provisórias, o presidencialismo e a República, ou ao contrário, a República e o presidencialismo, a República Presidencial, mas depois deixou para o 7 de setembro de 1993 a pergunta aos brasileiros se queriam então manter a opção provisória da República ou passar a monarquia, e mantendo a República, se queria uma República presidencial, que era aquela que estava, ou se queriam, ao invés, uma República parlamentar. E, de facto, manteve-se as duas opções tomadas de uma República presidencial, mas julgo que é muito importante salientar a importância de um plebiscito constitucional. Nós, em Portugal, temos plebiscitos ao nível legislativo, mas não temos ao nível das emendas constitucionais. Isso não é permitido, a meu ver, mal. Em muitos países da Europa há referendos constitucionais. A Constituição, por exemplo, espanhola foi referendada no momento da sua aprovação. A Constituição francesa, as principais alterações têm que ser aprovadas por referendo e, portanto, não vejo nenhum inconveniente em que o referendo possa ser um referendo também de natureza constitucional. Penso que isso é um aspecto importante. Para terminar, aqui, e é algo que eu tenho estudado bastante, é enquadrar também a Constituição brasileira num campo mais vasto, que é aquilo a que nós podemos chamar um constitucionalismo de língua portuguesa, ou um constitucionalismo lusófono. E a pergunta é, haverá um constitucionalismo lusófono? E agora também chamando à colação os países africanos de língua portuguesa e também Timor-Leste, que é um país de língua portuguesa que está na Ásia. E, portanto, apesar das nossas diferenças de idade, de origem, embora a língua comum, o português,
haverá ou não haverá um constitucionalismo, uma família de direito constitucional lusófono, assim como há a família de direito constitucional britânico, ou a família de direito constitucional de influência francesa ou de influência norte-americana. Portanto, a pergunta é essa. Eu julgo que sim. Claro que haver a família não quer dizer que os irmãos sejam gêmeos. Não são gêmeos e podem ser apenas primos e não gêmeos. Não tem que ser todos iguais. Mas tem uma raiz comum. Tem um progenitor, digamos, comum, ou tem antepassados que têm uma maior proximidade do que comparando outras constituições com outros países. E, de facto, aqui, tomando por referência a Constituição de 76, que, de facto, também influenciaria bastante a Constituição do Brasil, embora o Brasil se tivesse influenciado também, além da Constituição norte-americana, que já vinha desde a República, também por outras constituições europeias, também a espanhola, também a italiana, sobretudo a alemã, mas de facto há uma primeira vaga que será a Constituição Portuguesa, que depois influencia a Constituição Brasileira de 1988, que será a segunda vaga deste tal constitucionalismo lusófono, para depois termos uma terceira vaga, uma terceira onda de constituições lusófonas, que são as constituições dos países africanos, quando eles abandonam o modelo soviético e passam a uma segunda república em que as constituições são de Estado de Direito Democrático. E aí sim, quer a Constituição Portuguesa de 66, quer a Constituição Brasileira de 1988, influenciam decisivamente esses países. Aliás, essa influência é tão óbvia que até, por exemplo, no caso da Constituição Angolana, que é de todas aquela que é mais recente, que é 2010, de todas estas constituições africanas de língua portuguesa, a Constituição Angolana de 2010 mudou o sistema de governo. Qual foi o sistema que foi implantado em Angola? E qual foi a Constituição que o inspirou? A Constituição brasileira, porque a Constituição angolana mudou o sistema de governo de semipresencial, que é o que acontece nos outros países, também em Portugal, para um sistema de governo presidencial, em grande medida influenciado pela Constituição brasileira. Por exemplo, aí está, digamos, uma interação em que não é só a Constituição portuguesa a influenciar, mas também umas se influenciam mutuamente entre si. Mas, de toda a maneira, portanto, apesar de haver algumas diferenças, sobretudo o Brasil em relação aos países lusófonos e a Portugal em matéria de sistema de governo, com a exceção de Angola, e a matéria de forma de Estado, porque os países, quer Portugal, quer os países africanos, são Estados unitários, não são federações, há de facto coisas comuns, e eu penso que posso responder afirmativamente à pergunta de que há de facto um direito constitucional de matriz lusófona. E quais são os aspectos que fazem parte dessas características comuns? O facto de os países serem repúblicas, nós não temos monarquias. O facto de os países terem constituições escritas, nós não temos nenhum sistema de common law, não temos os costumes a haver, são muito restritos e, portanto, não têm nenhum impacto. Portanto, é um constitucionalismo escrito, isso é muito importante. Também são Estados democráticos, embora em diferentes graus e com diferentes dificuldades de implantação, sobretudo no caso africano, devido a características próprias e também digamos, a mazelas que vieram de um colonialismo português que foi uma tristeza ter durado tanto tempo, devia ter acabado muito mais cedo, se é que devia ter existido. E são países também, portanto, com características comuns, república, democracia, um constitucionalismo escrito e, sobretudo, também com um grande humanismo ao nível dos direitos fundamentais. As nossas constituições, nenhuma delas tem pena de morte, todas as constituições, agora estou a falar das lusófonas, não há prisão perpétua, nas constituições, umas explicitamente, outras não tanto, não admitem a prisão perpétua, e penso que isso são aspectos muito positivos que permitem, assim, embora com algumas exceções, afirmar a existência de uma família de direito constitucional lusófono. E, portanto, para terminar mesmo, então as nossas constituições não são propriamente irmãs, mas podemos dizer que são primas. Ou é a relação entre uma Constituição que é a tia e a Constituição brasileira que é a sobrinha da tia. E, portanto, uma vez que há também uma certa diferença geracional de 12 anos, de 76 para 1988, mas penso que há essa proximidade. Aliás, essa proximidade é, além do mais, óbvia, não era preciso dizer,
porque ela está demonstrada não só pelo facto desta conferência estar a ocorrer nestas circunstâncias, como de todo o diálogo científico que tem havido entre portugueses e brasileiros, e também com juristas africanos lusófonos. Portanto, se essa proximidade não existisse, esse diálogo nunca seria possível. Mas esse diálogo existe e, portanto, tem havido cada vez mais interação e cooperação, aliás, simétrica, não assimétrica, entre Portugal e o Brasil, ao nível também da cooperação, de textos doutrinários, de cursos de natureza académica, e isso aí está a provar o facto de existir este sistema constitucional de língua portuguesa, embora depois cada país possa ter as suas particularidades de acordo com a sua própria história e de acordo com o momento em que cada uma das constituições surgiu. E, portanto, aqui termino e agradecendo muito a oportunidade que me foi dada de também poder participar e agradecer e dar os parabéns à UBRA por continuar nos seus trabalhos, desenvolvimento também do seu esforço académico, e agradecer sobretudo ao professor Sérgio Roberto Abreu o facto de me ter convidado e que eu aceitei com muito gosto. E agora aqui ficarei um pouco mais. Para mim, neste momento, é já cerca de meia-noite, mas embora não seja habitualmente, não me deite tarde habitualmente, mas amanhã é feriado, portanto posso ficar um pouco mais e ficarei certamente também a ouvir com muito gosto os restantes colegas, também a quem eu cumprimento, e posso parabenizar toda a organização por esta conferência magnífica e fico ao vosso dispor também para iniciativas futuras. Muito obrigado pela vossa atenção e bons trabalhos. Muito obrigado. Agora não sei se... Eu acompanhei isso em Lisboa, em que praticamente durante todo o dia as comunidades desfilam nas avenidas, fazendo movimento de afirmação da Constituição portuguesa. Ou seja, afirmação da democracia, afirmação dos direitos fundamentais, afirmação da importância da Constituição. Então, é uma lição de cidadania extremamente importante que está na cultura política da cidadania em Portugal. Nós não temos essa afirmação, nós temos duas datas importantes, 7 de setembro e 15 de novembro, mas nós não tocamos nada sobre Constituição, não falamos da República, né? Diferentemente do que a vivência que se tem em Portugal quando se festeja a Constituição no dia 25 de abril. É um movimento da sociedade civil firmando a importância da Constituição. Só fazendo esse registro, professor Gouveia, professor Bacelar. Muito obrigado. Tá bom. Quero agradecer ao professor Bacelar por, mais uma vez, atender prontamente o nosso convite e trazer todo esse conhecimento, né, e essa abordagem, comparando, né, algumas questões importantes da nossa Constituição, que ele domina muito, e principalmente a Constituição portuguesa, e também a questão do constitucionalismo lusófico, que é um tema que é preciso também nós olharmos aqui do Brasil junto a esse sistema. Professor, o senhor fique à vontade, sei que é tarde aí para o senhor, e a hora que quiser sair do ambiente, nós agradecemos muito novamente. Bom, de pronto já vou chamar o professor Érico